Eu sou Cássia Xavier, coordenadora do EAD da Faculdade Santa Marcelina, e hoje no Diálogos nós vamos conversar um pouquinho com a professora Raquel Saito, que é enfermeira de formação, doutora em Ciências da Saúde, é coordenadora do curso de graduação em Gestão Hospitalar na modalidade EAD e coordenadora também dos cursos de pós-graduação em Saúde da Família nas modalidades EAD e presencial na Faculdade Santa Marcelina. A professora Raquel é referência na área da atenção básica e na área de saúde da família. Raquel, seja bem-vinda. Obrigada, Cássia. Agradeço a oportunidade e espero esclarecer algumas questões em relação à vacina. Raquel, para a gente começar a falar um pouquinho sobre as vacinas, a gente sabe que um dos grandes avanços na área da saúde em relação à prevenção de doenças foi a introdução das vacinas no nosso calendário, né? Você pode falar um pouquinho para a gente como é a manutenção desse calendário vacinal aqui no Brasil? O Brasil é um dos países com um dos melhores programas nacionais de imunização. Nós temos um número de imunobiológicos disponíveis no calendário nacional muito parecido com aquele que a gente tem no sistema privado, ou seja, um programa muito importante para toda a população. Hoje, a maioria das doenças imunopreveníveis, principalmente aquelas de interesse de saúde pública, estão contempladas nesse calendário. E aí, Raquel, essas vacinas elas são oferecidas de maneira gratuita nas unidades básicas de saúde pelo SUS e a gente sabe que elas que realizam a prevenção de muitas das doenças. Mas mesmo assim, a gente tem percebido que o número de pessoas vacinadas no Brasil vem caindo. A que exatamente você acha que isso é atribuído? Tem alguns fatores que nós consideramos importantes, né, e que transversalizam as agendas de debate, os encontros que a gente tem para planejamento e gestão de adesão e cobertura, que são importantes. Entre os fatores mais relevantes, nós consideramos que as pessoas perderam a memória do que são as doenças de saúde pública. Nós vivenciamos catástrofes como a poliomielite, né, que deixou sequelas importantes em milhares de crianças, matou outras, né, e trouxe um comprometimento social muito grande. Difteria, coqueluche, meningite, várias doenças que a gente via muita gente morrer perto, né? Isso gerava uma busca pela vacina, hoje as pessoas se esqueceram delas. E além disso, a gente tem também algumas fake news, né? Muita gente, a mídia, a internet, ela favorece muito a disseminação de informações e nem sempre essas informações são verídicas. Acho que encontros como esse nosso para bater um papo é importante porque a gente consegue levar para a população uma informação mais técnica, mais científica sobre as vacinas. E a impressão que a gente tem, Raquel, é que as pessoas se preocupam com a vacina nos momentos de surto, né? Aparece um surto específico de uma doença, as pessoas buscam a vacina daquela doença. Na prática é isso que vocês percebem? Exatamente isso. As pessoas, quando a mídia, né, começa a mostrar alguns focos ou um surto, né, ou algumas regiões fazendo um perfil já epidêmico, as pessoas começam a correr atrás, né, muitas vezes de forma mais agressiva. A gente pode pensar num exemplo recente que nós vivenciamos, que foi a febre amarela. Naquele momento, nós tínhamos a vacina disponível em áreas que tinha a ocorrência mais comum da doença e, de repente, muda o perfil. Acho que as mudanças climáticas, né, toda essa globalização, ela contribui para que o perfil epidemiológico das doenças mudem também. Então, naquele momento, a gente pôde observar isso muito claramente. As pessoas desesperadas, né, pelo imunobiológico, e a gente tentando disponibilizar na proporção do que deveria ser feito. Então esse é um erro também muito comum que a gente observa. A gente não deve procurar vacina só quando a gente começa a ver os surtos. É como prevenção delas mesmo, né? Como, dos surtos até. Como prevenção mesmo, efetivamente.
Raquel, agora a gente não vai conseguir falar de vacina sem falar da Covid-19, né? Então, nos últimos anos aí a gente tem visto, em razão da pandemia, todas as discussões de criação, efetividade, riscos, benefícios das vacinas que foram criadas para a Covid especificamente. Agora, entre os principais questionamentos, muitas pessoas pensam, se eu já recebi uma dose da vacina de Covid, eu preciso tomar outras? Sim, né? A Covid, nós precisamos, retomando uma memória mais próxima, né, em relação à Covid, um primeiro desafio que o mundo vivenciou foi disponibilizar a vacina. Isso fez com que vários laboratórios, vários países mobilizassem a produção de vacinas, primeiro para atender sua população e depois até para comercializar isso. Isso contribuiu para que a gente tivesse diferentes vacinas, diferentes composições, mas todas essas vacinas passaram pelo mesmo processo de validação, seja na Anvisa, seja no CDC, que é um órgão, né, internacional que valida a vacina, ou seja, independente do mecanismo de atuação daquela vacina, ela vai conseguir conter, criar anticorpos para a proteção do vírus da influenza. Então, é comum que a gente vivencie todas essas diferentes marcas, essas diferentes composições. A vacina, existem vacinas que nós administramos e que elas conferem uma memória permanente, que a gente fala. Isso tem relação, né, com o tipo de agente, por quê? Porque muitos agentes têm uma capacidade de mutação, de variação muito grande. Então, o vírus da gripe, ele tem essa capacidade, ele sofre variação muito constantemente. Um exemplo, por exemplo, é a Ômicron, né? Que é um sorogrupo que já se modificou do que a gente tinha lá do Covid-19 e que se modifica com uma capacidade de alterar o comportamento da doença. Porque entre a Covid-19, o primeiro caso, e a Ômicron, várias modificações, várias variações ocorreram. Mas aí aparece a Ômicron com o potencial de modificar o perfil da doença. E aí a gente passa a ter a preocupação de a cobertura vacinal é suficiente, essa vacina cobre, pega, né, esse sorogrupo. Então, por isso que a gente constantemente vai estar alterando a composição das vacinas. Então, todas as vacinas têm eficácia independente da marca dela. O importante é que a gente tome essas vacinas, né? Todas têm eficácia. Recentemente, no Brasil, a gente teve a chegada da vacina bivalente contra a Covid-19. Qual que é a diferença dessa vacina das demais? As vacinas com as quais nós vínhamos trabalhando, né, ela tinha uma eficácia comprovada em relação a alguns sorotipos, né, de Covid-19. Quando vem a Ômicron, e a gente tem um movimento muito interessante, que às vezes as pessoas nos bastidores não sabem, que são os serviços sentinelas. Então, cada paciente que chega com uma síndrome respiratória aguda grave no hospital, né, pode ser por uma evolução de qualquer doença respiratória, nós fazemos a amostragem daquele material biológico, né, colhemos material da secreção e aquilo vai para análise. Daí chegamos a uma variante que é a Ômicron. Então, a vacina que vínhamos trabalhando com ela, embora sensibilizasse o sistema imunológico da pessoa para uma resposta mais afetiva, não era específica para a Ômicron. Então, agora a bivalente ela tem essa especificidade, né? Então, por isso que as pessoas são convidadas a tomar as doses de reforço e a gente sempre começa nas campanhas de vacina. Primeiro tem uma logística, um processo de abastecimento bastante complexo. O Brasil é um país super grande, né? Tem uma população de mais de 200 milhões de habitantes, muita diversidade. Então a gente começa sempre selecionando os grupos mais vulneráveis. Aquele que tem maior risco de, ao adquirir a doença, ter um desfecho desfavorável. E os riscos dessa vacina, Raquel? É muito importante que a gente converse sobre isso. As pessoas precisam ficar muito alerta, tomar muito cuidado quando elas começam a disseminar uma informação, tipo assim, tomei uma vacina e fiquei doente. Né? Isso é perigoso, porque a vacina ela é o que a gente chama de um mecanismo, um processo ativo.
Então, quando eu dou uma vacina, administro uma vacina numa pessoa, eu espero que o organismo dela reconheça aquele estímulo que eu dei. Então, não é raro ou não é incomum ou é até previsto que as pessoas apresentem algumas reações, como dores no corpo, um pouquinho de dor de cabeça, né, de cefaleia, aquela sensação de que vai ficar gripado, mas ela faz aqueles sintomas mais leves, que assim o corpo reconheceu que recebeu aquele estímulo, mas rapidamente aquilo desaparece e a pessoa está imunizada. E a gente começa a ver também, é um fenômeno muito comum em vacina, as pessoas dizerem: tomei a vacina e adoeci. Isso é muito perigoso, a gente deve ter cuidado quando faz esse tipo de comentário, porque muitas vezes ele pode, né, não em massa, mas uma, duas, três pessoas que estão ali perto de você, pode falar: então não vou tomar. Né? Então isso é ruim, isso não é bom. E aí entra num dos motivos que as pessoas estão deixando de se vacinar, com medo de uma reação que não é comum para todos, né? Existem vacinas que causam mais reação do que outras, por exemplo? Sim, existem. Todas as vacinas, né, elas vão, como eu falei, disparar um processo ativo. Então, eu administro algo que teoricamente não tem potência para causar a doença, mas faz com que o organismo entenda que aquilo é uma doença e precisa criar anticorpos e memória. Então, assim, a depender da vacina, nós vamos esperar mais ou menos reações, né? Existem vacinas que têm um potencial de dar mais dores no corpo, a pessoa pode até ter uma febre. Então, também não é raro, muitas vezes a mãe vai a uma unidade básica de saúde vacinar o seu bebê e aí ela pergunta: dá reação? Aí a gente fala assim: pode dar. Né? Se der uma reação, o bebê ficar chorando muito, muito inquieto, você pode usar o antitérmico que você costuma utilizar, dar um banho morno para ele melhorar. Então a gente espera sim algumas reações, né? Desde reações locais, dependendo da composição da vacina. Nós temos algumas vacinas que são um pouquinho mais leitosas, então elas doem mais no braço, outras são mais límpidas, então a dor é menor, até reações sistêmicas leves. Quando tem, né, nós da vigilância, da saúde, quando tem uma reação mais grave, as UBSs, elas estão treinadas a notificar. Né? Então, quando tem um evento adverso, uma reação que a pessoa tenha sintomas mais graves, notifica. Então, o que significa isso? Que a gente mantém um monitoramento constante dessas reações. Até que ponto essa reação é passiva de um efeito adverso, né, de uma complicação ou não. A professora Raquel comenta aqui sobre vigilância epidemiológica. Raquel, conta um pouquinho pra gente do seu trabalho na vigilância epidemiológica como enfermeira, como gestora. Então, eu sou funcionária da Prefeitura de São Paulo há quase 30 anos, né, nos últimos 12 anos na vigilância. Então, nós fazemos na vigilância epidemiológica todo o trabalho de assessoria às UBS e hospitais do nosso território. Então, exatamente monitorando essas questões, né? Como estão as coberturas vacinais, todo um cuidado, um zelo para evento adverso, né? Uma criança tomou uma vacina e teve um evento, nós vamos visitar, nós vamos examinar, nós vamos colher toda a história para saber se realmente aquilo não está acontecendo. Quando uma pessoa, por exemplo, toma uma vacina de Covid, contra a Covid, né? Uma bivalente, por exemplo. Nós estamos no outono e inverno, que é o período em que a gente tem mais casos respiratórios. Então, de repente, tem situações em que a pessoa vai tomar vacina e está com a Covid incubada. Então, ela toma vacina hoje já começa a ter sintomas importantes. Muitas vezes ela já estava com a doença e aí ela confunde isso com reação vacinal. Então, todos os casos nós investigamos. Todos os casos nós investigamos. Quando nós temos, por exemplo, nos hospitais que a gente faz assessoria, né, faz a vigilância, a gente tem um óbito por uma doença respiratória aguda grave, assim que a gente chama. Nós vamos investigar também, procurar o agente, que agente foi? Foi Covid, foi H1N1,
foi a gripe sazonal. Então, nós vamos procurar efetivamente qual foi aquele agente. Em síntese, o que a gente tem? A gente tem um sistema de vigilância no Brasil. Eu sei que o SUS é uma grande conquista. O PNI, o Programa Nacional de Imunização, é um dos melhores programas que a gente tem no SUS em relação à cobertura e acesso. E nós temos um zelo muito grande por esses programas. Então, nós avançamos muito, né? Durante a Covid, embora houvesse toda uma logística complicada para abastecimento, o sistema se mostrou pronto a imunizar as pessoas, né? Foram dedicações e trabalho fenomenais. E um programa vacinal efetivo, né? Muito, muito, muito. Raquel, você falou um pouquinho sobre a questão da gripe, né? Então, nessas épocas de outono, inverno, a gente tem o programa de vacinação para gripe. Por que algumas vacinas são dadas todos os anos, como é o caso da vacina de gripe, e outras não? Então, hoje, né, a gente precisa ter clareza, né, como país, como setor de vigilância, a gente precisa ter clareza de que uma doença viral não controlada pode dizimar a humanidade. Né? Você pega uma doença de veiculação respiratória, vamos supor que a Covid ela tivesse uma letalidade maior. A gente nem consegue imaginar quantas pessoas teriam morrido, porque eu acho que aqui eu peguei Covid, né? Muita gente pegou Covid. Então, veja bem, nós monitoramos, principalmente em hospitais sentinelas, os casos respiratórios. Então, esses casos vão para laboratórios públicos, não vão, colhe material biológico, vai para laboratório público e nós vamos ver o que está circulando, né? Então, a vacina de gripe, ela é recombinada todo ano, a depender do que está circulando. Então, eu tinha H1N1, de repente eu tenho H2N7, né? Então, o que está circulando? Então, ela é recombinada todos os anos para que a gente consiga bloquear, quebrar a cadeia de transmissão daquele vírus que está circulando. E ela, por que não confere imunidade permanente? Porque o vírus vai estar mudando. Então aquela vacina que eu tomei, ela não teve efeito? Teve para aquele vírus. Mas não tem mais para esse ano, para essa mutação, para essa variação que esse vírus teve, e aí você vai precisar de um outro imunobiológico. Raquel, quanta informação, né? Eu acho que a vacina, ela tem aí uma curiosidade da população de conhecer informações verdadeiras, né? Das informações serem claras, e foi isso que a professora Raquel fez hoje. Raquel, para a gente terminar o nosso Diálogos de hoje, eu queria que você deixasse uma dica para a população em relação às vacinas. O Programa Nacional de Imunização, como eu citei, enfatizei algumas vezes, é um exemplo de democracia inquestionável. Todos têm direito à imunização e todos devem fazer uso desse direito. Para que a gente consiga evitar mortes, né, e normalmente mortes de vulneráveis ou crianças ou idosos, o programa precisa do envolvimento de todos, profissional, gestor e população. Se um desses eixos, né, não atender ao papel que lhe cabe, nós temos uma quantidade de mortes evitáveis todos os anos, né, que passa muitas vezes desapercebida. São pessoas que poderiam estar vivas e morrem ou ficam com sequelas importantes. Então, vacinar é um gesto de cidadania. Muito obrigada, Raquel, por compartilhar com a gente tanto conhecimento e trazer informação para a população. Nós ficamos por aqui, então, com o Diálogos de hoje. E se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o curso de graduação em gestão hospitalar e os de pós-graduação em saúde da família, coordenados pela professora Raquel, entre no nosso site e siga as nossas redes sociais.